Livro do profeta Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 23, Daniel 4, 23, diz o seguinte: quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado do orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e o dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Amém. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez com Nabucodonosor. Muito obrigado porque isso ficou registrado para a nossa edificação. E muito obrigado porque nós podemos ler essa palavra e sermos edificados por ela nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos já ouviram a história de Nabucodonosor 1 milhão de vezes, pelo menos, né? Eu imagino o rei mais poderoso que existiu, naquela visão que ele mesmo tem posteriormente de uma grande estátua, né? A estátua tinha a cabeça em ouro, ela tinha o tronco e os braços em prata, ela tinha o ventre em bronze, e aí a qualidade do material ia diminuindo, né? Nabucodonosor era a cabeça de ouro, o rei mais poderoso que já teve, o império mais glorioso que existiu, era Nabucodonosor. Mas, junto com a grandeza do seu império, o orgulho também cresce no seu coração, muito, muito, irmãos. E ele se orgulha demais de tudo o que ele fez. A gente percebe o quanto ele está orgulhoso, porque mesmo depois de ter tido este sonho, este aviso que o Senhor dá a ele, diz a Escritura que tinha passado apenas 1 ano e ele já tinha esquecido desse aviso. Veja que interessante, 1 ano depois tinha esquecido desse aviso. Diz aí Daniel capítulo 4, versículo 29, passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Entendem? 1 ano depois que o Senhor dá esse aviso a ele, dizendo: rapaz, repense a sua condição, repense o orgulho no seu coração, porque esse orgulho está levando você a uma vida de erros, a uma vida de pecado, a uma vida que não agrada a Deus. 1 ano depois ele ainda permanece naquela vida, e é nesse momento que no capítulo 4, versículo 31, que diz que vem uma voz do céu e diz a ele tudo o que tinha nesse sonho. A partir do capítulo 4, versículo 31, a voz diz o seguinte a ele: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem quer. Irmãos, o orgulho não é algo que não possa fazer mal. Sempre faz mal, irmãos. Sempre faz. E o pior, todos nós estamos sujeitos a isso. Em algumas áreas mais do que em outras. Em alguns momentos da vida mais do que em outros. É muito difícil a gente se livrar disso. É por isso que o Senhor nos alerta o tempo todo. É por isso que nós temos palavra como essa, chamando a nossa atenção, como aconteceu com Nabucodonosor.
Nabucodonosor estava indo num caminho que não agradava a Deus. Deus dá um sonho a ele, ele não entende, ele chama Daniel. Deus dá a interpretação do sonho a Daniel, e Daniel diz a ele: Nabucodonosor, tenha cuidado, diz ele no versículo 27, né? Portanto, rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, pratique a justiça, acabe com suas iniquidades, use de misericórdia para com os pobres. Assim talvez se prolongue a sua tranquilidade, se prolongue a sua vida como ela está. Então o Senhor, irmãos, constantemente alerta a mim e a você que nós vigiemos sobre todos esses aspectos da nossa vida. Quando é que nós somos orgulhosos? Quando nós temos a impressão de que por algum motivo nós somos melhores do que alguém. E como é que isso se manifesta? Porque eu sei que você pode dizer assim: eu não penso assim, pastor. Eu sei que muitas vezes, conscientemente, nós não pensamos. Mas como é que isso se manifesta? Principalmente em impaciência. Irmãos, o nosso orgulho se manifesta principalmente em impaciência. A gente não tem paciência de ouvir alguém que a gente acha que talvez ele vá estar falando sobre uma coisa que a gente sabe 1000 vezes mais do que ele. A gente não tem paciência, às vezes, de ouvir o nosso filho terminar de expressar o que está querendo. A criança para na nossa frente e do jeito que ele sabe falar, que a condição de criança lhe permite, ele começa a expressar o que ele quer, a tentar articular o que ele quer, e a gente tome pelo meio do caminho. Não. Ou então, não, está certo, já entendi. Por que a gente faz isso? Porque nós entendemos que sabemos muito mais do que ele, que não queremos ter paciência, não queremos perder tempo ouvindo ele tentar articular, falar, arranjar as palavras para dizer o que ele quer. É assim que o orgulho se manifesta. O orgulho se manifesta quando a gente simplesmente, irmãos, não tem misericórdia com pessoas que falham, como se de algum modo nós não falhássemos também. E às vezes a gente diz assim: mas eu não falho nesse sentido. Não é possível, ele está na igreja há tantos anos, como é que ele ainda erra nesse aspecto? Eu já deixei isso, há tanto tempo que eu não faço esse tipo de coisa. Mas, irmãos, isso é só orgulho. Nós somos todos pecadores, não tem ninguém melhor. Diante de Deus, irmãos, eu e você somos pecadores, somos falhos. O único perfeito, reto, que nunca erra, misericordioso, bondoso, é o nosso Deus. Eu e você não, irmãos. Eu e você não. A gente vence uma batalha, a gente vence o orgulho em uma determinada área, e aí esse orgulho ele ter vencido. Diga se alguém merece isso. A gente vence isso em alguma área, aí bate no peito: rapaz, aí sim eu conseguia. A gente se orgulha de ter vencido isso. Eu e você precisamos pedir muita graça a Deus. Precisamos vigiar mesmo, irmãos. Precisamos notar principalmente em que aspectos de nossa vida nós não conseguimos ouvir as pessoas, nós não conseguimos deixar uma pessoa falar, se pronunciar, porque nós já sabemos muito mais do que ela, porque aquele negócio que ela vai dizer, eu já sei o que ela vai falar e já sei dar uma resposta que ela nunca iria pensar. Entendem como isso se manifesta e o quanto a gente vai ficando impaciente, cada vez mais impaciente. E a gente toma, por exemplo, muitas vezes as coisas da mão da esposa, do esposo, do filho. Eu acho que as crianças é quem mais penam com esse nosso orgulho, né? Às vezes elas estão tentando fazer alguma coisa e a gente simplesmente toma da mão delas: olha, pronto, tá aqui, está arrumado já, tome. Entendem o quanto isso é orgulho? É claro, ela vai fazer no tempo dela, ela vai fazer do jeito que dá para ela fazer. Ela não é igual a mim, não é igual a você, irmãos. Não é. Talvez a gente pense assim: por que será que às vezes é tão duro isso, né? Irmãos, é porque é um aviso de Deus para a minha vida e para a sua. Como o final do texto diz a Nabucodonosor: assim talvez se prolongue a sua tranquilidade. Talvez se prolongue. O aviso hoje, para mim principalmente, é: rapaz, tenha cuidado. Vigie, sabe? Em vez de achar que você é uma pessoa humilde, em vez de achar que você é uma pessoa que não é orgulhosa,
Desconfie de você. Sabe, desconfie dos seus pensamentos. Lembre que o seu coração é extremamente enganoso. Um texto que eu lembro muito, irmãos, é Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta dele no capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia do Senhor. Ele diz assim: olha, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E uma das leituras deste versículo é a seguinte: nós somos tão parciais, que se a gente fosse o nosso próprio juiz, nós seríamos sempre absolvidos. Seríamos sempre absolvidos. De tão parciais que nós somos, nós teríamos sempre razão para fazer o que fizemos. E aí Deus, por bondade, misericórdia e graça, Ele nos traz à casa do Senhor, nos traz a sua palavra e nos alerta. Preste atenção, vigie o orgulho no seu coração, vigie enquanto ele está começando a germinar em determinada área. Sabe, vigie quando você, por exemplo, tem a impressão de que talvez você seja muito melhor do que seu marido, ou muito melhor do que sua esposa, porque você consegue tratar as crianças com mais carinho, com mais amor, com mais atenção. Isso é bom? É claro que é bom. É óbvio que isso é bom. O que não é bom? Olhar para o outro, olhar para o cônjuge, como se fosse uma pessoa inferior, porque não consegue fazer dessa forma. Entende como é a luta, irmãos? A gente precisa pedir graça a Deus para fazer aquilo que está ao nosso alcance, fazer da melhor forma possível e continuamente estar pedindo: Senhor, tenha misericórdia, para que eu não me engrandeça por isso. Por favor, tenha misericórdia. Me dê graça para que eu entenda que isso é fruto do teu amor, é fruto de misericórdia, é fruto da tua bondade. Isso não parte de nós mesmos, simplesmente. Isso é a bondade e a graça do Senhor. Se eu e você vigiarmos essas coisas, irmãos, nós não vamos explodir com o nosso cônjuge em determinado momento, que ele questionar alguma coisa. A gente não vai olhar para ele e dizer assim: você está falando disso, mas e que você que não dá atenção nenhuma ao nosso filho? Você está falando disso, mas e você que nunca liga para sua mãe? Eu ligo para a minha, toda semana eu ligo para a minha mãe, converso com ela. Quando foi que você conversou com sua mãe? Entendem? Dar atenção aos nossos pais é algo importante, é algo bom. Mas vocês percebem como o orgulho entra sorrateiro no meio disso? Numa discussão com o nosso cônjuge, às vezes sobre o uso do dinheiro, às vezes sobre uma outra coisa qualquer. A gente olha para o outro e diz assim: você fica aí se gabando disso. Quando foi que você falou com sua mãe? Quando foi que você fez isso ou aquilo com os nossos filhos? Quando é que você pensou em comprar determinada coisa para dar de presente? Entendem? Quantas e quantas vezes a gente, se não vigiar, se apenas deixar para lá, irmãos, essa plantinha vai crescendo no nosso coração e uma hora ela dá um fruto muito amargo. Muito mesmo, irmãos. As pessoas que estão ao nosso redor vão sofrendo com isso. Algumas delas, por conta do temperamento mesmo, simplesmente saem. Simplesmente saem. Eu não estou dizendo que elas estão certas não, viu? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o que acontece. Eu conheci um casal há 1 milhão de anos e um dos cônjuges tinha um comportamento extremamente orgulhoso, muito difícil, irmãos. Muito difícil mesmo. Até que um dia, um deles saiu de casa. E o outro, tão orgulhoso que era, ainda dizia: mas como pode? Como pode me deixar? Aonde acha que vai encontrar alguém melhor? Como faz um negócio desse? Entende? Não percebe que aquele ato, e que era errado, aquele ato era o fruto de anos e anos de conviver com uma pessoa extremamente orgulhosa, extremamente prepotente. Isso dá fruto, irmãos, na vida dos nossos filhos, que às vezes nos temem ao invés de nos respeitar. Nenhum de nós quer que o nosso filho tenha medo da gente, irmãos. Nós queremos que ele nos respeite como pais. Entendam que nós estamos cuidando deles, que nós somos presentes de Deus para a vida dos nossos filhos. Somos guardiões deles, dados pelo Senhor. Nós não queremos chegar em casa e os nossos filhos saírem correndo para se esconder em algum lugar.
Que nem a gente chega na cozinha à noite, acende a luz e as baratas desaparecem. Entendem? Mas algumas vezes é isso que acontece por causa do orgulho no nosso coração. Eles acabam ficando com medo da gente. Eles acabam ficando com receio de perguntar alguma coisa, de falar alguma coisa. Entendem que o orgulho gera um fruto extremamente amargo. Mas, irmãos, Deus é muito misericordioso. É muito bondoso. Ele fez tudo isso com Nabucodonosor, não foi para acabar com ele. Não foi, irmãos, para acabar com ele. O texto diz que isso seria até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo. Até que ele reconhecesse quem é Deus. E não é ele. Deus não é ele. E por isso ele não deveria agir dessa forma. Isso era até que ele reconhecesse. Isso que acontece com Nabucodonosor, irmãos, não é para o mal dele. É para o bem dele. Então, inúmeras vezes, quando eu e você enfrentamos as consequências do nosso orgulho, é a misericórdia de Deus querendo nos lembrar, querendo nos dizer, rapaz, perceba, note o que foi que esse sentimento, note o que foi que essa posição sua, aonde ela te levou. Pare um pouco agora, revise sua vida, revise. Versículo 34, capítulo 4, versículo 34 de Daniel. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Todo o reino foi devolvido a Nabucodonosor, a um homem completamente diferente, irmãos. Completamente diferente. Algumas vezes, por misericórdia e graça de Deus, eu e você precisamos comer capim. Algumas vezes nós precisamos ser tirados de entre as pessoas, andar com os animais do campo, ver as unhas crescerem, o pelo crescer, conviver e se comportar daquela forma, porque é aquilo que havia no nosso coração. Isso é muito interessante. C.S. Lewis, irmãos, desenvolve isso em um dos seus livros, que eu acho que é algo simplesmente maravilhoso. A ideia é aquilo que estava na aparência agora no Nabucodonosor, é o que sempre esteve no coração dele. Só que antes tinha uma casca de gente, né? Agora aquilo que estava no coração dele aparece fisicamente. E Deus fez isso com ele, irmãos, para que ele fosse devolvido ao trono como uma outra pessoa. Então assim, olhe para a sua vida, olhe mesmo, sabe? Peça a Deus que te ajude. Diga como o salmista Davi, no Salmo 139, onde ele diz, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Eu sei o quanto é duro, irmão, eu sei o quanto é difícil, mas pare diante de Deus e diga, Senhor, me ajude a perceber esses pontos de orgulho, esses pontos de impaciência, esses pontos de prepotência. Me ajude a entender que o Senhor é Deus e não eu. Me ajude a ser misericordioso com as pessoas, como o Senhor é misericordioso comigo. Essa atitude de Deus com Nabucodonosor era misericórdia. Os muitos tombos, irmãos, que eu e você levamos, é a misericórdia de Deus. Para que a gente possa se levantar mais consciente. Para que a gente possa se levantar mais santo. Para que a gente possa se levantar muito mais confiante nele e não em nós mesmos. Para que a gente possa se despojar, sabe, de qualquer plano, de qualquer prepotência, de qualquer coisa que a gente pense assim, eu vou manipular isso, aquilo, eu vou puxar isso para aqui, eu vou fazer aquilo outro. Como se nós fôssemos verdadeiros enxadristas da vida, né? Como se a gente estivesse jogando xadrez e as pessoas e as situações fossem apenas peças. E aí o Senhor algumas vezes faz com que a gente caia, com que a gente coma capim.
para que a gente possa entender que a glória é só dele. O bom, irmãos, é que a misericórdia dele sempre vai nos sustentar. Sempre, irmãos, sempre. Não vai haver um momento em que ele não vá fazer isso por misericórdia. Eu sei que algumas vezes eu e você disciplinamos os nossos filhos de forma maldosa, de um modo que não deveria ser. Eu sei que nós fazemos isso porque nós somos pecadores. Eu já fiz muito isso, infelizmente. Eu sei disso. Mas isso não acontece com Deus, irmãos. Não acontece. Ele não nos disciplina nunca além da medida necessária para que nós sejamos transformados em algo melhor. Nunca. Isso nunca acontece. Ele conhece a medida exata para que nós sejamos transformados em algo melhor e que glorifica o seu nome. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós somos pecadores demais da conta. O Senhor sabe disso. Muito mais do que nós conseguimos imaginar. Mas nós também confiamos em um Deus todo-poderoso, grande, perfeito, eterno, muito maior do que o nosso orgulho, que enviou o seu próprio Filho para derrotar o nosso orgulho na cruz do Calvário. Por isso nós confiamos no Senhor. Por isso nós agradecemos ao Senhor pelas vezes que o Senhor nos derruba e esfrega o nosso rosto no pó, até que nós reconheçamos que o Senhor é que tem domínio, não somos nós. Que o Senhor é que é dono da vida das pessoas, do coração de todos, e não nós. Louvado seja o Senhor. Engrandecida seja a tua misericórdia, a tua bondade e o teu favor, que nos trata como filhos amados. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Pai. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos para nossas classes, irmãos?